Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Chamas da Vida, 14 de março a 18 de março. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 011, segunda-feira, 14 de março. Pedro diz para Eurico que Tomás afirmou que não tem nada contra Walter. A sirene toca. Pedro, Júnior, Casé e Guilherme saem correndo para combater o incêndio na fábrica de fogos. Demoro fica sentando, meio zonzo. O corpo do dono do barraco é retirado. Vilma observa o incêndio escondida. Pedro, Casé, Guilherme e Júnior e outros bombeiros apagam o incêndio. Vilma sorri, fascinada. Rafa chega em casa e encontra Antônio e Manu com joias roubadas. Carolina diz para Arlete que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Dionísio diz para Walter que Arlete não pode saber a verdade. Casé diz que Raissa é gostosa. Júnior fica irado e tenta bater em Casé. Suelen ensaia cenas da peça dentro da fábrica. Roberto diz que se Vilma vê-la ensaiando, vai demiti-la. Ricardo diz para Dionísio que Vilma não chegou ao escritório ainda. Vilma chega ao escritório. Ricardo e Verônica se beijam na sala de reunião. Ivonete varre a calçada. Tomás chega de carro e paquera Ivonete. Ivonete diz que não gosta de Carolina. Tomás diz que já percebeu e completa que precisa conversar com Ivonete fora de Tíngua. Ela aceita. Carolina, Beatriz e Michele fazem uma reunião. Carolina diz que tem sintonia com Pedro. Beatriz diz que Demoro nunca mais apareceu. Walter conversa com Tomás e pede que ele confirme uma mentira para Arlete. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 012, terça-feira, 15 de março. Walter diz para Tomás forjar uma ficha e dizer que estava sendo ameaçado por um ex-funcionário. Vilma brinca com seu isqueiro. Vilma pede para Ricardo agendar uma conversa com o coronel Eurico. Eurico mostra a placa da Fênix para Pedro. Pedro se pergunta quem pode ser o criminoso. Antônio paga o prejuízo para Marreta. Antônio diz para Manu que eles têm que assaltar a casa do pai dela novamente. Leo conta que a fábrica de fogos explodiu. Antônio diz que comprou os fogos na fábrica clandestina. Vilma finge que ficou chocada com a explosão da fábrica de fogos. Vilma diz para um rapaz que ele vai confirmar para o coronel Eurico que Antônio comprou fogos na fábrica de fogos. O rapaz confirma para coronel Eurico que Antônio era freguês da fábrica. Vilma diz para Eurico guardar segredo sobre esta informação para Pedro não achar que ela persegue Antônio. Pedro fica irritado ao ver que Vilma conversando com o céu. Eurico. Carolina chega ao quartel e diz para Pedro que quer falar sobre o documentário. Vilma sai da sala e dá de cara com Carolina. Vilma diz para Carolina que veio prestar algumas informações sobre o incêndio na fábrica. Carolina diz que ela foi acusar Antônio. Carolina diz para Vilma que Walter a mandou ficar fora deste assunto. Rafa conta para Pedro que Antônio estava com um DVD e joias em casa. Pedro vai tirar satisfação com Antônio. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 013, quarta-feira, 16 de março. Walter se sente mal e Vilma tenta acalmá-lo. Tomás corre para chamar um médico. Pedro e Carolina caminham pelo pátio do quartel e conversam sobre a profissão de bombeiro. Michele pede para subir na escada Magirus e Guilherme lhe dá apoio. Demoro olha para os dois e ri. Michele sobe, mas fica com medo de descer. Guilherme dá a mão para Michele e a beija. Antônio diz para Léo confirmar que entregou a mercadoria para ele vender e que ele ia lhe dar uma parte. Léo avisa que não vai enganar Pedro. Antônio o ameaça. Manu avisa que Léo precisa escolher se está a favor ou contra eles. O médico avisa que Walter só teve um mal-estar e o leva para casa. Antônio e Manu planejam roubar de novo a casa dos pais dela
ela para conseguir arranjar um carro para ele participar do racha. Vivi e Rafa vão almoçar na pensão da avó Tuquinha. Vivi pede para Raíssa ajudá-la a convencer Pedro a deixar ir à festa. Raíssa diz que vai falar com o Casé para ver se ele quer ir à festa com ela. Tomás chega ao quartel procurando Carolina. Júnior avisa que ela foi para a casa de Pedro. Arlete cuida de Walter. Arlete pergunta quem Walter desconfia que roubou o dinheiro. Ele diz que não faz a menor ideia. Antônio agarra Manu e a leva para seu quarto. Ivonete prepara uma comida para levar para a casa de Pedro. Ela diz que irá aproveitar para ficar a sós com ele, já que Vivi e Rafa estão na pensão. Pedro chega em casa com Carol, Michele, Guilherme e demorou e fica surpreso com a bagunça. A campainha toca e Ivonete entra com a comida. Ivonete se surpreende ao ver o pessoal e pergunta o que Carolina está fazendo na casa do seu namorado. Pedro convida Ivonete para almoçar, mas ela fica furiosa e joga a comida no chão. Ivonete vai embora e Pedro vai atrás dela. Pedro segura Ivonete, mas ela se solta e entra na pensão. Tomás chega e pergunta onde está Carol. Pedro avisa que ela está na casa dele. Tomás diz que Walter quase morreu. Ivonete desabafa sua raiva para a avó Tuquinha, que avisa que Ivonete vai acabar perdendo o namorado. Antônio aparece sem camisa e não gosta de ver Tomás. Léo chega na produtora e pergunta por Michele. Beatriz avisa que Michele não se encontra e Léo diz que não irá esperar. Léo vai embora e Beatriz vai atrás dele. Beatriz pede para conversar com Léo e eles vão para um barzinho embaixo da produtora. Walter conversa com Dionísio. Brito fica deprimido por achar que sua gata Sharon está obesa. Roseclair não leva o marido a sério e Brito fica triste. Antônio dá a ideia de montar um balão para soltar na festa junina. Diego discute com Beatriz por ela ter conversado com Léo. Carolina confessa para Arlete que está apaixonada por Pedro. Pedro vai à pensão da avó Tuquinha falar com Ivonete e diz para ela que eles precisam conversar sobre o relacionamento dos dois. Resumo Chamas da Vida, capítulo 014, quinta-feira, 17 de março. Ivonete e Tomás jantam. Ivonete diz que nunca mentiu para Pedro. Tomás diz que eles não estão fazendo nada de errado. Ivonete diz para Tomás que Carolina está dando em cima de Pedro. Tomás diz que Pedro está dando em cima de Carolina. Vilma fica indignada com Dionísio porque ele diz que ela pode estar envolvida com o incêndio na fábrica. Antônio diz para Pedro que o DVD e as joias pertencem a um amigo. Dionísio diz que Vilma e Roberto só brigam desde que Walter criou uma competição para eles descobrirem o melhor sabor de sorvete. Carolina diz para Arlete que Vilma foi ao quartel para falar sobre o incêndio. Resumo Chamas da Vida, capítulo 015, sexta-feira, 18 de março. Walter chega em casa com flores para Arlete. Ela diz que não quer porque ele está com a consciência pesada. Walter diz que o homem que ele estava conversando era um ex-funcionário da fábrica. Vilma abre um armário e pega as placas com o símbolo da Fênix. Raíssa deixa o fogão de vó Tuquinha pegar fogo. Casé apaga o fogo. Ivonete se deslumbra tomando champanhe com Tomás. Guilherme chama Michele para ir ao pagode. Guilherme pega Leo pichando o muro. Michele diz para Leo ir até a produtora e parar de sujar os muros. Tomás deixa Ivonete em casa e os dois quase se beijam. Guilherme estranha ao ver Tomás em Tíngua. Antônio bate em Rafa e diz para ele nunca mais contar nada para Pedro. Michele e Carolina visitam o museu do quartel. Demoro avista Carolina. Os dois se abraçam. Vilma diz para Tomás não se apaixonar por Ivonete. Walter diz para Vilma e Tomás que roubaram o dinheiro que ele iria usar para comprar a fábrica de São Paulo. A Bíblia, 7 de março a 11 de março, 14 de março a 18 de março.